Você já entrou em algum processo de emagrecimento, seja uma reeducação alimentar, ou até mesmo você se matriculou na academia para iniciar a prática da atividade física, se programou toda, iniciou tudo na segunda-feira, mas em menos de uma semana ou 2 semanas seu projeto foi todo por água abaixo. Você estava cheia de energia e determinada a mudar e a manter essa mudança, porém, você não conseguiu se manter no caminho. Quando você vê, você já desistiu, você já parou de se exercitar, você não consegue mais manter a rotina alimentar e as suas boas escolhas como você estava no início do projeto. Isso já aconteceu com você? Você já passou por isso? Quantas vezes você achou que você não era mais capaz de emagrecer? Pois sempre que você começava, você acabava desistindo. Algumas vezes, o mais longe que você chegou foi ter um resultado e até mesmo emagrecer. Porém, você não consegue se manter naquele resultado por muito tempo. E acaba no efeito sanfona, que é, ora você consegue emagrecer, mas depois você ganha aquele peso novamente e volta à antiga rotina que não te deixa feliz, que não te agrada. Pois, infelizmente, essa rotina antiga que te deixa infeliz não expressa nenhum tipo de cuidado, nem com o seu corpo, nem com a sua saúde. E isso te deixa infeliz e triste. E com uma sensação de culpa enorme, porque você não está conseguindo manter as escolhas que te fazem tão bem. Você se perde no meio do caminho e você se sente mal com isso. Mas, e se eu te falar que tudo isso é por culpa dos sabotadores do emagrecimento? Isso mesmo. Eu sou Maíra Jaques, eu sou psicóloga e profissional de educação física e nesse vídeo eu vou te ajudar. Existem muitos sabotadores do emagrecimento e eles são exatamente o que destroem a sua rotina de cuidados com você e com a sua saúde física e mental. Pois eu sei que você se sente feliz quando você está iniciando o seu processo de reeducação alimentar, quando você está cuidando do seu corpo e do seu bem-estar, tanto físico quanto mental. Eu sei a alegria que é conseguir perder peso, eu passei por isso na minha vida também, eu emagreci muito. E eu acompanho na minha vida profissional o processo de dezenas de mulheres que conseguem acabar de vez com os sabotadores e tornar essa rotina de cuidados com a saúde um hábito na vida delas. Eu sei que você se sente muito mais feliz quando você consegue conquistar os seus desejos e as suas metas. E hoje, desvendar com você os sabotadores do emagrecimento para que você consiga identificar cada um desses sabotadores que fazem parte da sua vida. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir, de uma vez por todas, se livrar. Se livrar do que te sabota a evoluir. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o que são os sabotadores do emagrecimento, mas antes eu preciso que você tenha o seguinte entendimento, né? De como funciona a mente humana. Então, vamos lá. Você precisa saber que quando nós nascemos, nós somos como uma folha em branco. Não há nada lá. Ao longo do nosso desenvolvimento, vamos bombardeando de informações externas essa nossa folha em branco para garantir a nossa sobrevivência. Nós fixamos essas informações externas e copiamos essas informações, ou seja, um bebê é um espelho do seu exterior. As pessoas à volta desse bebê ensinam muitas coisas para ele, como falar, como agir, como se comportar, o que pensar. O bebê, ele é incapaz de sobreviver sozinho. Ou seja, ele reconhece a sua pequenez e a todo tempo ele quer se sentir amado e se sentir incluído também naquele círculo familiar que ele está inserido, né? Para que ele consiga sobreviver. Um bebê humano, quando nasce, ele se comunica através da linguagem do meio que ele nasce, do meio
que ele nasceu, fala. Ele vai ter a rotina que o meio familiar dele apresentou para ele. Ele vai acreditar naquela cultura que ele está inserido. Ele estabelece também e terá padrões internos referentes a esse meio que ele vive. Ou seja, o bebê será um espelho de tudo à sua volta, dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos. Os resultados das pessoas à sua volta estão determinando a vida desse bebê. Isso nós chamamos de crenças centrais ou paradigmas. E essa é uma teoria muito importante para que você consiga entender os sabotadores do emagrecimento. Esse bebê, posteriormente, ele será um adulto. E esse adulto, ele é sim capaz de sobreviver sem ninguém, né? Ele não precisa mais das outras pessoas para sobreviver da forma que um bebê precisa. Porém, o instinto desse adulto, o instinto do nascimento, algumas vezes faz com que esse adulto acredite que ele deve manter esses padrões. Ou, de repente, ser idêntico a esses padrões, ou até mesmo ser completamente oposto a esses padrões. Entenda que das duas formas, ou se você segue os mesmos padrões, ou se você vai da forma oposta a esses padrões, você responde a esses paradigmas da sua infância. Esses paradigmas são a sua referência, pois você está repetindo o mesmo padrão ou negando esse padrão. Ou você está usando ele como referência, ou você está indo ao lado oposto dele, negando ele. E a vida é uma infinidade de comportamentos humanos, uma infinidade de estilos de vida, né, que você pode seguir diferente. Não necessariamente você precisa seguir esses padrões. Você precisa seguir esses padrões que você segue. Isso ocorre, por exemplo, com a língua que nós falamos. Um bebê que nasce nos Estados Unidos, por exemplo, com os pais americanos, ele fatalmente não falará português. Pois quando ele cresce, ele aprendeu a língua, o inglês, e ele se comunica através do inglês. Mas, quando esse bebê cresce, ele pode aprender a língua portuguesa. Ele pode aprender porque alguém ensinou, não é verdade? Depois que ele cresce e ele começa a falar a língua portuguesa também, ele começa a entender essa língua portuguesa. Mas você entende que, mesmo depois de adulto, por mais que esse bebê more no Brasil, né, depois de adulto, e ele fale a língua portuguesa diariamente, durante anos, talvez, ele nunca vai deixar de ter o inglês como a língua nativa dele. Ele não vai desaprender o inglês. Ele não vai apagar o inglês da memória dele. Porque a comunicação que ele aprendeu através da primeira forma de amor foi através da língua inglesa, do inglês. E isso vai se dar não só com a língua que falamos, mas também com a forma com que os nossos pais, ou as pessoas que nos criaram, né, com a forma com que elas pensavam, a forma com que elas nos ensinaram a pensar. Não pense, então, que tudo que você vive hoje é culpa dos seus pais. Ou é culpa de quem criou você. Não pense isso. Isso é um erro. Pois depois que você virar adulta, você pode falar outra língua, não pode? Então, isso se aplica em tudo na sua vida. Você pode reconhecer e identificar os paradigmas que você foi criado e, com isso, ter o poder nas suas mãos de mudar esses paradigmas, essas crenças, e dar um novo significado a essas crenças, mudando completamente a sua vida. Os sabotadores dos nossos resultados advêm dessas crenças centrais. Claro que a identificação desses sabotadores é, sim, superficial. E muitas vezes, para mudar esses sabotadores, nós precisamos mergulhar mais a fundo no nosso autoconhecimento.
que é um processo. Não vem da noite para o dia. Não acontece de repente. Nós conhecemos a nós mesmos, depende de muita dedicação e muita coragem. Pois conhecer as nossas profundezas pode doer demais. E a dor vem maior quando nós nos damos conta de que o poder de mudar está nas nossas mãos. Não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o presente. E esse presente determina o nosso futuro. Quando você identifica os seus sabotadores, isso te dá forças para você lutar contra eles, pois ninguém luta contra um adversário que não existe. E quando você identifica o que te limita, você consegue identificar o seu adversário. Então, agora que você sabe o que é um sabotador, de onde eles vieram e qual a importância de identificar, eu vou passar para você uma lista dos maiores sabotadores do emagrecimento. E são 10. Vamos lá? O primeiro sabotador do emagrecimento é o medo do fracasso. Quando você tem medo de fracassar, esse medo do fracasso faz com que você tenha um padrão de não enfrentar os seus obstáculos. Porque o medo do fracasso é muito maior do que a sede que você tem da vitória. O segundo sabotador do emagrecimento é o medo de ser rejeitada. Você tem medo de que as pessoas à sua volta não aceitem os seus novos comportamentos, não aceitam as suas novas escolhas, não aceitem você. Essas pessoas muitas vezes passam a não reconhecer mais você. E esse é um dos sabotadores. O terceiro sabotador é o medo de não ser amada. E isso recai pelas pessoas que estão à sua volta. A partir do momento que você muda, pode ser que as pessoas que estão à sua volta não te amem mais por você ter mudado. Muitas vezes isso acaba nem acontecendo. Mas esse medo de não ser mais amada quando você diz não a coisas que antes você dizia sim, quando você passa a não gostar mais de algumas coisas, alguns comportamentos que as pessoas têm, você sente medo de não ser amada. E o nosso quarto sabotador é o apego à velha rotina. Por achar que você não gosta de tal coisa. Ai, eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto de comer tal coisa, eu não tenho tempo. Você tem um apego à velha rotina. Você não gosta de se exercitar nos finais de semana. Apego e uma vontade de manter tudo como está, pelo medo do novo, que é o nosso quinto sabotador. O medo do novo. Você não está aberta à nova realidade. Você não está aberta a uma nova vida. Você não está aberta a novas escolhas. Você não está aberta a manter novos padrões. Você não está aberta a romper com os velhos padrões. E vamos para o nosso sexto sabotador, que é o apego aos papéis. Nós somos uma pessoa só, que empenha, que se coloca na vida através de vários papéis. Papel dentro da área da família, dentro da área do trabalho, dentro do relacionamento amoroso, dentro do relacionamento com os amigos. E dentro desses papéis, muitas vezes, você tem apego a identidades dentro desses papéis. Por exemplo, dentro da minha família, eu sou a comilona, eu sou a ansiosa, eu sou a extremista, eu sou a que desiste. Ou eu faço tudo 100% ou eu não faço nada. Você está apegada a papéis. O nosso sétimo sabotador é a falta de percepção do futuro. E o que é isso, Maíra? O sabotador de falta de percepção do futuro faz com que você não tenha a visão de que as suas escolhas agora te trazem o seu resultado no futuro.
E você acaba achando que nada tem importância. Não ir hoje ao treino não tem importância. Comer mais uma vez, tal coisa, não tem importância. Fazer a escolha de fazer tal coisa agora não vai mudar. Mas, na verdade, todas as suas escolhas no presente resultam no seu futuro. E vamos para o nosso 8º sabotador do emagrecimento, que é a falta de responsabilização. A falta de responsabilização é um dos sabotadores mais importantes. A falta de responsabilização acontece não quando você é irresponsável, mas quando você acha que você tem que tudo. Eu tenho que comer salada, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer isso. E isso é muito pesado quando você tem que. Quando você tem que fazer alguma coisa, você não é a pessoa que escolheu. A pessoa que escolhe, ela diz, eu escolho fazer isso. Eu não tenho que nada. Eu escolho. Eu escolho acordar um pouco mais cedo para fazer um exercício. Eu escolho dizer não a essa coisa. Eu escolho dizer não a essa comida. Eu escolho dizer não ao que me faz mal. E eu não tenho que nada. Eu escolho o que é melhor para mim. E vamos para o nosso 9º sabotador do emagrecimento, que é a comida como padrão de afeto. Esse é um sabotador também muito importante. Ele meio que quase que se autoexplica, né? Muitas vezes nós comemos para nos sentir bem. Comemos para nos sentir amado. Comemos para sentir afeto. A comida como padrão de afeto é um sabotador muito cruel. Vamos para o nosso 10º sabotador, que é o medo de errar. E aí, esse é um sabotador que a pessoa basicamente nem começa ou nunca passa da primeira semana. Porque o padrão dela de perfeccionismo é tão grande que muitas vezes nem deixa ela começar. Muitas vezes ela erra em alguma coisa, erra não, ou tem um excesso, um ponto fora do planejado e ela já se coloca como derrotada. E aí todo o projeto vai por água abaixo. E isso é o medo de errar. É o sabotador do medo de errar, desse padrão perfeccionista. Finalizamos os 10 maiores sabotadores do emagrecimento. E se você se identificou com eles, isso é um bom sinal, tá? Não fica triste. Lembre-se que você precisa reconhecer para poder ter forças para mudar. Na mentoria com as minhas alunas do 15 Fish, a proposta é exatamente essa. Conseguir, junto com elas, encontro após encontro, identificar o que pode auxiliar e o que pode estar impedindo elas nesse processo. Somente através do autoconhecimento você pode se munir de armas certas para combater cada sabotador que fazem com que você desista de cuidar de você mesmo. Bom, e conte comigo nesse processo de autoconhecimento. Há dezenas de vídeos aqui no meu canal que vão te auxiliar nessa jornada e certamente vão te ajudar muito. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal para você receber gratuitamente e você saber também sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Encaminhe esse vídeo para alguém que precisa reconhecer e identificar os seus sabotadores do emagrecimento. Beijo, beijo, beijo. E eu espero você no próximo vídeo.